E fica de olho na sala se alguém entrar, tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, esse momento que é tão especial para a gente, estar juntos na presença do nosso Deus, poder ouvir, poder contemplá-lo, adorá-lo. E não há na vida um lugar melhor senão a presença do nosso Deus, né? O corpo de Cristo. Então, que a gente aproveite, saboreie, né? Porque esse é o momento. Vamos orar, e depois vamos louvar, e depois vamos estudar a palavra. Oremos. Ó Deus amado, é com o coração alegre que nós estamos aqui na tua presença. Porque, em primeiro lugar, Pai, nós sabemos que é a tua vontade, Pai, que se move no meio de nós. O Senhor tem propósito na vida de cada um de nós aqui, o Senhor tem nos trazido, Pai, nesse momento que é teu, nesse espaço que é teu, nesse tempo que é teu, Pai, das nossas vidas que são tuas. Obrigado por nos dar esse privilégio que é tão maravilhoso, que é tão especial, Pai, que muitos dos nossos irmãos ainda na dificuldade do caminho não conseguiram, Pai, experimentar esse regozijo, essa alegria, Pai, que o Senhor tem dado a nós. Nós te pedimos, Pai, aproveitando que abra os olhos, ó Pai, do coração de muitos dos nossos irmãos, que eles não investam mais tempo, ó Pai, naquilo que perece, tempo naquilo que não traz a vida plena, Pai, mas que eles possam retornar para Ti, Senhor. Queremos ver muitos dos nossos irmãos que amamos aqui conosco, Senhor. Eu te peço que olhe por cada um deles que por aí estão. O Senhor conhece todas as coisas, sabe onde cada um está, onde está o coração de cada um. Mas eu te peço, Senhor, intercedendo por eles, que aqueça o coração deles como tem aquecido os nossos. E aqui nessa reunião de hoje, nós queremos pedir a tua oração, a tua condução, Pai, e principalmente estarmos na tua presença. Possamos nos regozijar no Senhor, exaltar o teu nome, Pai, cantar louvores, Pai, que cheguem ao teu trono como uma honra sua. Usa as nossas vidas segundo os teus bons propósitos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Hoje a gente vai louvar quem vai no piano, Regis? É que eu tô Perdão, então. Eu estava perguntando quem está faltando ninguém me falou. Achei que era São Mateus, São Mateus, Raquel. E a Raquel vai levar pra gente no piano as duas? Não, a gente pode cantar, porque demora, né? Vamos também acelerar. Não vou atrapalhar o alimento da Noemi agora, senão ela vai ficar com raiva da gente. Vamos louvar, vamos cantar com o coração cheio, alfa e ômega. Eu não vou cantar sozinho, então eu vou cantar, mas eu quero que os irmãos cantem. Não. Vamos lá? Está sentado, precisa de pé, no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando. Deus reunindo o seu povo, ó
supriremos, contigo estaremos, pra todos sempre. Aleluia. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó Rei, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó Vem, Senhor Jesus. Nossa, nós te esperamos, Pai. Para os nossos corações se alegram, Pai, com a certeza da tua presença. Ó Pai, esperamos, Pai, pelo bem de ti. Estaremos na tua presença, te contemplando, Senhor. Contemplando a beleza da tua santidade, contemplando as vitórias que temos em ti, contemplando a vida, Pai, que tu tens para nós ao teu lado. Ó Deus, vem, Senhor. Exaltado, O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Deus te exaltado. Irmão Regis, que Deus te abençoe, que a palavra venha feita para nós através da sua vida. E é com você. Gabi, você não está aqui do seu lado. Vamos orar um pouco. Nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de nos achegarmos, Senhor,
diante de Ti, Senhor, juntos, em redor de Ti, Senhor, para Te ouvir, para Te tocar, para conhecer mais, Senhor, do Teu coração, das Tuas intenções, Senhor, do Teu amor, Senhor. Senhor, como nós cantamos, anelamos que o Senhor venha. Que maravilhoso seria, Senhor, se essa reunião fosse interrompida, Senhor, se as nossas palavras cessassem, porque o Senhor entrou em cena. Então, poderíamos ouvir dos Teus próprios lábios, Senhor. Que maravilhoso seria, Senhor. E esse é o nosso desejo, Senhor. Eu te pedimos que o Senhor fortaleça esse senso, esse anseio no nosso coração, pela Tua volta, Senhor, para estarmos contigo, Senhor, para que não façamos nada por simplesmente fazer, Senhor, porque é corriqueiro, porque é do nosso costume, Senhor, mas traz sempre, Senhor, na nossa memória o porquê estamos aqui, porquê nos levantamos, porquê nos ajuntamos, Senhor. É por Ti, Senhor, é para Ti, Senhor. É porque o Senhor está no nosso meio. Se esse não for o motivo, Senhor, então não há nenhuma esperança para nós, Senhor, que seríamos miseráveis, Senhor. Mas aleluia, porque o Senhor se alegra em se dar, em se revelar. Então te pedimos pela unção do Teu Santo Espírito, que Ele enche cada um de nós por falar, por ouvir, por render o coração, Senhor, por Te adorar, por Te obedecer, Senhor. Nos socorre, Senhor, com a porção do Teu Santo Espírito, Senhor. Te pedimos. Amém. João capítulo 7. No nosso último encontro, nós consideramos até o versículo 9, que foram os relatos da ida dos judeus para uma das 4 festas que são obrigatórias, que todos eles subam, a festa dos tabernáculos. E o Senhor foi questionado por que ele não subiria. Nós consideramos bastante as palavras, as conversas, e hoje nós vamos dar sequência o que aconteceu logo após os irmãos do Senhor e as multidões começarem a sua caminhada para a festa até Jerusalém. Então, vamos ler do versículo 10 até o versículo 53, mas nós vamos pular esse trecho do 37 ao 44, que vai ficar um trecho exclusivo para uma outra reunião que nós vamos ponderar. Antes de iniciar esse texto, eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 17, porque esse versículo é chave para essa porção que nós vamos considerar, pelo menos ao meu ver. Ele nos ajuda a entender muito o coração do Senhor diante de tudo que estava acontecendo aqui. Às vezes é como se você visse uma pessoa tentando abrir uma porta que ela não conhece, mas você conhece, e ela está lá tentando várias chaves que você sabe que está errado, e tem uma chave ali que você está vendo que é a certa. Então, quando o Senhor fala esse versículo 17, é a chave certa. Ele dá esse sentimento para nós. Aí, esse que é o problema. E é essa que é a solução. Então, eu gostaria de ler esse versículo para nós mantermos ele em mente enquanto lemos o texto. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Então, comecemos o texto do versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele?
E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meia festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Respondeu-lhes Jesus. Um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, no sábado circuncidais um homem. Se bem que a lei não vem dele, mas dos patriarcas. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado, ao todo, um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procura matar? A quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz, haveis de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe, que nada sabe da lei, é maldito. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se ao caso de que também tu és da Galileia, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Eu vou comentar alguns versículos desse texto, mas os irmãos têm a liberdade de comentarem outros que o Senhor trouxe ao coração dos irmãos e das irmãs. O primeiro trecho que eu gostaria de trazer algo para os irmãos é esse trecho inicial do 10 ao 13, e há 3 pontos ali que me chamaram a atenção.
Tendo como plano de fundo que o Demésio compartilhou, nós sabemos que o Senhor não subiu com eles. O Senhor se deteve, e o texto começa falando que logo depois que os irmãos dele subiram, então o Senhor subiu. Um ponto que é verdade sobre o Senhor é que ele é obediente, ele é o filho obediente. Nele não houve nenhuma desobediência, ele veio para cumprir a lei. E assim sendo, mesmo que ele era o criador da lei, a palavra fala em Gálatas 4 que ele nasceu sob a lei. Então o Senhor ele sobe a festa, ele não negligencia um mandamento, porque eles tinham subido. Então nós vemos aí a obediência dele. E eu vejo nisso também a humildade do Senhor, porque ele era o criador, ele é a realidade que aquela festa simbolizava, mas mesmo assim ele vai cheio de propósito, né? Ele não vai simplesmente por ir. Nós vamos ver um pouco desses propósitos que ele tinha em ir. Um segundo ponto que me chamou a atenção é que é da sabedoria do Senhor, né? Que ele não sobe junto com a multidão, né? Ele se detém, espera aquela procissão ir. Eu até lembrei os irmãos que a gente comentou sobre esse texto, né? Dos cânticos dos degraus, que provavelmente eram cantados nessas procissões, né? Por exemplo, aquele Salmo 133, ó quão bom e agradável verem unidos os irmãos, né? E é um salmo que retrata essa unidade do povo subindo. Então era uma multidão que subia ali junto. E o Senhor ele evita essa multidão nesse momento, porque não é a chegada a hora dele. Se ele sobe nesse momento junto, com todos ali, provavelmente entre eles tinham muitos líderes judeus, e haveria conflito. Mas o Senhor ele não é um causador de tumulto, né? Ele tem o tempo dele. Quando ele tem que confrontar, ele confronta com santa firmeza. E quando ele tem que se ocultar, ele também se oculta em obediência ao Pai, para que tudo seja feito conforme a vontade do Pai. Então, há a sabedoria dele se manifestando aqui. Há domínio próprio, né? Ele sobe no momento em que ele não vai chamar atenção, numa hora que não é para ele chamar atenção, naquela multidão. E o último ponto que o Senhor também falou no meu coração nesse texto é da solidão do Senhor, né? Porque ele está prestes para cumprir aquilo que ele mesmo disse, né? Se o grão de trigo cair em terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então nós sabemos que esse grão ele tinha que cair só, tinha que morrer, então ele teria muitos frutos. Mas o Senhor não apenas foi só na morte dele na cruz. Nós sabemos que ali ninguém esteve com ele, né? Ele foi totalmente abandonado. Mas a vida do Senhor também foi uma vida solitária. Porque como o Senhor encontraria entre homens algum companheiro? Como aquele que é a luz de luz encontraria nas trevas comunhão? Ele tinha sim o conforto, ele tinha o amor, a admiração dos seus discípulos, a amizade deles, mas quem era capaz, né, de se identificar perfeitamente com ele? Para quem poderia olhar e dizer, esse é a luz, de luz como eu sou luz de luz? Então, nesse sentido, a caminhada do Senhor foi uma caminhada solitária. E é isso que nós vemos aqui também, né? Ele sobe sozinho, ele sobe a posse, ele não sobe com a multidão. Mais uma vez, solitário. E esses mesmos discípulos que eram tão próximos, quantas vezes não entendiam, né? Não compreendiam as palavras dele. Mas, de uma certa forma, isso também nos fala o coração da nossa condição, né? Porque nós também, por causa do pecado, nos tornamos solitários, né? Há em nós trevas, e as trevas elas não encontram unidade, né? O homem que anda no escuro, ele não consegue encontrar unidade com outro homem. É cada um no seu caos, na morte, nas trevas. Então não há união entre os homens. Mas por causa que ele
deixou a sua glória, ele veio aqui e andou essa vida solitária, porque o grão de trigo caiu em terra e morreu, ele nos uniu a ele. E hoje nós podemos ser companheiros dele, ainda solitários nessa terra, ainda não encontrando identificação em termos de carne, né, com as pessoas, com o mundo, mas nele podemos encontrar perfeita identificação. E também temos o privilégio de que ele, por causa do seu Espírito que ele nos deu, encontra hoje em nós companheiros com os quais ele pode compartilhar os seus planos, os seus desejos, né, com os quais ele pode usar para a sua obra, para o seu reino. Santo privilégio é para nós isso. Então, o versículo segue dizendo no 14: corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Isso foi algo que eu estava conversando com o irmão, né, que me chamou a atenção, porque que Jesus estava nesse lugar e fazendo isso justamente para as pessoas que não estavam recebendo, né? Porque nós vemos o Senhor sendo recebido em vários lugares, mas não no templo, né, e não entre os judeus. Então, esse irmão me lembrou que o Senhor, ele, enquanto nessa caminhada dele, nessa jornada, ele estava cumprindo o ministério dele. Ele estava pregando, ele estava lançando as palavras do Senhor, né? Aqueles que fossem receber essas palavras seriam salvos, mas aqueles que não fossem, pelas próprias palavras, eles seriam condenados, né? Porque a gente leu esse texto também já, né? Falando que eu não vos condeno, né? Mas as próprias palavras que tenho dito serão juízo, né? Então, ele estava montando esse pano de fundo, né? Oferecendo a salvação, pregando, ele estava no lugar certo, porque ali era onde as pessoas iam para ouvir a palavra. Jesus também tinha o ministério de primeiro falar aos judeus, né? De primeiro ir para os dele, para depois expandir. Não sei se vocês veem assim também. Sim. Mas ele também só tinha judeu, né? Não é ninguém ali. Estava falando do próprio povo, veio para o que era seu, né? O seu não recebia. Tanto é que quando, aqui nesse mesmo texto aqui, quando ele fala que vai para um lugar, né, que vocês não me alcançarão, na cabeça dos judeus, a primeira coisa que vem, ó, ele vai para o meio dos gentios, ele vai sair daqui. Sim, porque o resto dizendo, ele vai pregar para quem já né, não quer ouvir, porque ele tinha esse chamado, né, de primeiro pregar. Mas você vê como é que o judeu via o resto do mundo, né? Um lugar que nós não podemos alcançá-lo é no meio dos gentios. Né? Interessante, né? Mas a gente não entra porque lá é trevas, a gente não vai, né? Porque os gentios estavam ali, os romanos estavam ali no meio, né? Muito perto e ao mesmo tempo para eles era uma coisa muito distante. Sim. Então, diante dessas palavras que o Senhor falava, né? A gente vê nesse texto que a gente leu várias reações, né? Por exemplo, a do versículo 12, fala assim: e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes enganam o povo. Então, uma coisa que eu busquei e desejo para todos nós nesse texto é que nós vejamos o que o pecado faz, né, exteriormente, o que está registrado aqui como consequência do pecado, e tenhamos temor por nós mesmos, porque esse mesmo princípio ainda opera em nós, né? Esse pecado, essas tendências, esses comportamentos inadequados diante do Senhor. Então, esse texto nos diz que alguns diziam, ele é bom. Mas dizer que o Senhor é bom, né, nesse contexto que a gente vê aqui, é tão deficiente quanto aquele texto que o Tiago nos diz, né? O texto que Deus é um só, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Porque não é o papel do homem colocar uma régua moral diante de Jesus Cristo, que é Deus, e avaliar que ele é bom. Falar ele, de acordo com os nossos parâmetros, que a gente sabe que é bom, ele tem uma certa medida de bondade, que é até grande, que prevalece, talvez, a medida de maldade dele. Então, ele, definitivamente, ele é bom.
É uma audácia do homem fazer isso, porque o papel do homem não é esse de avaliar. O papel do homem é de se prostrar, reconhecer quem ele é, se entregar, né? Se render aos pés de Deus em adoração. E então, nessa posição, o homem é então preparado para começar a entender o que significa que Deus é bom. Porque Deus não é muito bom, pouco bom, ele é a plenitude da bondade. Qualquer coisa que a gente sabe sobre bondade, que a gente classifica como bondade, é só uma partícula do que ele é, porque ele é plenamente. Não tem como a gente relativizar a quantidade da bondade de Deus. Ele é perfeito na bondade dele. Uma passagem que reflete muito o que você está falando é a do jovem rico, quando se aproxima de Jesus e fala, né, bom mestre, e Jesus replica dizendo, por que me chamas bom? É exatamente isso que Jesus está contrastando ali. Qual o padrão de bondade que você tem para me chamar de bom? E Jesus já sabia que ele não era bom. Então, realmente possamos ter esse mesmo coração que a gente está discutindo aqui, porque nós também, muitas vezes, por causa das circunstâncias, nós avaliamos a bondade de Deus, né? Nós reclamamos, a murmuração é uma constatação de que Deus não é bom, né? É uma inferência disso. Né? Por que você está murmurando? Você não crê que Deus é soberano? Então por que você está reclamando? Então o Senhor nos livre nesses momentos em que somos tentados a murmurar, a reclamar, que Ele nos traga a memória que não só Ele é soberano, mas Ele é bom. Então a gente se render aos pés dele, se render ao governo dele das nossas vidas e esperar nele. Então, seguindo o versículo 15, a gente vai ver algo parecido com o que eu acabei de comentar, mais uma reação deles. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Eu compartilhei com os irmãos também que a priori eu tive a impressão que eles estavam maravilhados no sentido positivo de adoração. Mas quando você vê o que eles estão contrastando, apesar dele ser quem ele é, sem estudo, ele sabe, ele tem conhecimento. Então, quem é esse? O texto diz, né? Como sabe este letras sem ter estudado? Ele não frequentou a mesma escola que nós temos. É uma crítica, né? Uma crítica. Ele não deveria saber isso, né? Não deveria estar aqui. Né? E ele não é aceitável por isso. Sim. Que saia, ele não tem as credenciais, ele tem um certo conhecimento, mas ele não tem as credenciais que nós temos. Ele não pode ser aceito porque esse homem sem estudo está... E você sabe uma coisa, Regis, que eu estava percebendo e estudando esse texto que eu achei interessante? E tem muito a ver também com o que Jesus já falou para a gente da glória, né? Os homens buscam a glória dos homens, né? E ele busca a glória daquele que o enviou. Jesus falava em nome de Deus. Então Jesus não fazia referência aos mestres ali, aos rabis. E provavelmente eles falavam entre eles, né? Abriam para falar, o irmão Regis, o irmão Romeu. E Jesus não fazia isso, ou seja, ele não teve essa educação que eles tinham e não fazia referência a eles, ele falava algo que vinha de Deus para ele. Então isso deveria causar ainda mais revolta, né? Imagina, no meio acadêmico, os acadêmicos, né, tem aquela etiqueta uns com outros, chega um cara e ele fala dele. E o que ele fala dele é impactante, de um lado é impactante, do outro mas não é nosso. Isso é uma audácia. Como ele é capaz de falar isso se ele não é um dos nossos? Sí, también como reducirlo, ¿no? Como Sí. siempre esa intención de reducirlo, porque también en el 11 vemos, aquí en español dice, ¿dónde está aquel? Como de ningunearlo, de desprestigiarlo, y luego vuelven a decir, ¿no? Como que sabe de letras sin haber estudiado. Es lo que yo también veo ahorita cuando hablas con un ateo, con un musulmán, esa intención siempre de desprestigiar o minimizar la figura de nuestro Señor Jesucristo. Isso é o que está por trás. Es el Hijo de Dios en la tierra, o sea, no hay
más explicación. O que está por trás aqui é diminuir de fato Exatamente. aquilo que eles estão vendo. Diminuí-lo. Como foi antes, quem é esse que vem da Galileia? Ya, Né? É se diminuir ve a los região, aledaños, é diminuir a fala, é diminuir a sabedoria. Ya. Então, de fato, não é algo positivo, não é uma maravilha Pero- no sentido de, olha, eu estou maravilhado com isso, não, é algo mal. Pero es que se sigue viendo esa disminución de la figura tan importante, o sea que increíble, ¿no? Tú comentaste algo como, bueno, dentro de este estudio, este verso, este capítulo, como de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, es como que lo que yo más o menos rescato para puntualizar. Sería como la humildad de nuestro Señor Jesucristo, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, humildad, obediencia, y que podría ser otras. Comentaste 4 cosas importantes: humildad, obediencia. No começo eu só falei dessas duas e Ajá. da vida solitária dele. Exactamente. No. Mas aquele Senhor que alguns ali realmente se maravilharam, né? Em termos de adoração, de se render ao coração, né? Quem sou eu para falar que 100% das pessoas que ouviram? Só que é muito provável, porque quando fala de multidões, falam dos judeus que tinham menos, talvez, conhecimento. E quando fala dos judeus, pelo menos nesse contexto aqui, se você observar, quando fala dos judeus, está sempre se referindo às autoridades. Sim, sim. Então, provavelmente esses que falaram essa frase são as autoridades. E a gente tem visto que essas autoridades têm sido os que têm recusado. E na sequência do capítulo, essas mesmas autoridades, como você bem diz aqui, elas continuam com esse mesmo pano de fundo. Tá? É o mesmo pano de fundo de diminuir quem Jesus é e ressaltar algo negativo. Né? Você também é da Galileia, você também foi contaminado. Esses são os contrapontos. Não, aí tem vários contrapontos, é o que o Regis estava pontuando. Algumas pessoas aqui, de fato, foram impactadas. Os soldados, algumas pessoas da multidão, Nicodemos. Esses são contrapontos. Esses são contrapontos. Mas os judeus aqui representados nas autoridades, o pano de fundo, desde o início do capítulo, os mesmos que buscavam matá-lo, né? Até o final, o pano de fundo é diminuir a presença de Jesus. É essa fala muito dura, é uma fala de morte mesmo. Né? Mas me chama a atenção que, não só nessa época, mas pelo menos até muito tempo, até depois da reforma, o próprio assunto era um assunto do interesse público, era um assunto que as pessoas se sensibilizavam, né, se interessavam por esse assunto. Então, o fato de eles terem se maravilhado, em comparação com a nossa sociedade de hoje, não é tão ruim, sabe? Porque eu penso assim, até nós cristãos, às vezes nem sequer chegamos nesse patamar de se maravilhar. Às vezes participamos de reunião, às vezes estamos em meio de um ambiente de louvor, às vezes ouvindo a palavra, como se a gente estivesse na padaria, com a mente vagando, totalmente insensíveis ao Senhor e desinteressados em ouvi-lo. Então é menos do que isso aqui, nesse caso. Então que o Senhor possa trabalhar a nossa alma, porque a nossa alma tem sido atacada por esse mundo. Muitos de nós estão impregnados com esse mundo, né? O que é maravilhoso? É a tecnologia mais moderna de Hollywood. Então, hoje eu estava observando, vindo aqui de trem, na televisãozinha lá, aparecendo o trailer do filme do Thor. Aí eu estava olhando nos olhos das pessoas, olhando a televisão, o olho brilhando. Porque é encantador, a fantasia, se a realidade fosse assim, se a gente tivesse poder, independência, são as coisas que estão por trás, né? Talvez para as pessoas é só entretenimento, né? É só empolgação da fantasia. Mas a criação disso é uma rebelião contra Deus, porque não foi assim que Deus criou. E são essas coisas que encantam, né, o coração do homem. A idolatria. Agora, como a gente conversou, né, Rafa? A gravidez, né, o processo de gravidez é algo tão maravilhoso, tão incrível. Isso não tem graça, né? Isso não nos maravilha. Porque aí mostra o dedo de Deus, o digital de Deus, né? Porque quem é capaz de reproduzir isso? Então que o Senhor
nos ensine a submetermos as nossas almas para Ele, para o trabalho dele. Porque isso é um trabalho que Ele precisa fazer, isso é o trabalho do Espírito Santo, é o trabalho da santificação. À medida que nós vamos buscando o Senhor como a fonte de tudo para nós, o Senhor vai trabalhando a nossa alma. Ele vai se tornando o nosso consolo, a nossa alegria. Tudo que nós cremos vai sendo também possuído pela nossa alma, no sentido de que as nossas emoções respondem, obedecem. Nossas emoções são péssimas, constituem um péssimo Senhor, mas constituem um maravilhoso servo, porque para isso elas foram criadas. Os nossos sentimentos foram criados para o Senhor, para que eles funcionassem como se fossem cordas de um instrumento musical. E o Senhor tocasse essas cordas e soasse para Ele uma linda música. Para isso são os nossos sentimentos. Mas como que ficamos? Nos alegramos com aquilo que entristece o Senhor, nos entristecemos com aquilo que alegra o Senhor. Então o Senhor precisa urgentemente começar esse trabalho de transformação nas nossas almas. E isso, irmãos, não é só para a glória dele, é salvação para nós, porque desfaz as ilusões, os sofismas que a gente agarra. E a contaminação da vida. E isso acontece na mente, né? Quando, por exemplo, eu percebo que eu vou com um sentimento que não deveria, uma raiva, alguma coisa, eu oro ao Senhor para que Ele mude a minha perspectiva. Porque quando Deus muda a perspectiva da gente, aí o sentimento muda, a fala muda, tudo vai de acordo com o Senhor. Né? Mesmo que seja um momento de aflição, mesmo que seja um momento que a gente passa, mas se a gente está com a perspectiva certa do palavra do Senhor, as nossas emoções elas mudam, as nossas reações elas mudam e a nossa fala vai mudar, né? A forma como a gente vai lidar com as pessoas. Então tudo começa com Deus transformando a nossa mente, né? E isso é muy importante eso que dices. O cambio el Señor renueva mi mente y cambia ese sentimiento que no viene de ti. Y Él te instruye. Hoy en la mañana me pasó eso tal cual. Un sentimiento negativo que tenía y le pedí perdón y le dije, instrúyeme, que puedo leer para borrar eso de mi corazón y de mi mente. Y Él me dijo, vaya y lea Corintios. Sí, lo leí. Y el sentimiento mudou. E é ele que conduz, não? Ô Regis, você pegou um gancho aí e eu concordo muito, e são dois públicos, né? E dois comportamentos, né? Aqui a gente pode enxergar que esses homens com esse comportamento que de fato não eram do Senhor, né? Eles eram opostos ao Senhor e como se a gente pudesse ver aqui o mundo sendo representado, né? E você vê hoje pessoas do mundo contemporâneo, os humanistas, materialistas, ainda que eles vejam beleza e maravilha naquilo que Deus faz ou naquilo que Jesus deixou revelado para nós, eles ridicularizam. Mas eles veem, tem o mesmo impacto, né? A gente escuta isso falar, né, muitos, né? O Sermão do Monte é uma obra sensacional. Você escuta isso da boca de pessoas que não têm relação com isso. Então, eles compreendem essa maravilha, mas por outro lado, você pensa, mas é ridículo um Deus morrer na cruz. Mas é a mesma coisa, isso é o mundo, né? Mas o ponto que você pegou me lembra muito Qual é a igreja? Romeu, agora me dá a dica do dicionário. Qual é a igreja que é morna em Apocalipse? Laodiceia. O que você falou, que é a outra visão disso aqui, me lembra dos crentes da igreja de Laodiceia. Que é uma situação, eu diria, ainda pior, como você pontuou. Por quê? Porque esses acreditam que estão no caminho, né? E por isso nem se impactam mais, nem sentem mais. Sou rico é bastardo, são orgulhosos. São orgulhosos, nem sentem mais. Então, nem a maravilha eles percebem. Né? O que é muito pior. E é um caminho de engano, né? É um caminho de engano. E eu concordo, a gente precisa clamar ao Senhor na igreja do Senhor, porque há muitos de nós que vivem no engano. Muitos de nós que
na fala da igreja de Laodiceia, né? Deus está dizendo ali, vocês não são quentes, nem mornos, nem frios, né? Vocês não são meus, nem estão no mundo. Vocês são mornos e eu vou fazer o quê? Eu vou vomitar vocês, né? Então é muito triste, né? É uma realidade muito pesada e a gente vê isso. Eu sou cristão, mas eu sou o título, mas acho que você vive uma vida, mas é o que a gente está falando. Se no momento em que você se reconhece com a majestade do Senhor, a partir daquele momento, a sinceridade de coração deveria te fazer se apegar a tudo que é do Senhor. Né? Tem um texto em Atos 13, que realmente traz uma exortação muito forte quanto a esse desprezo do Senhor. Né? Que a gente está vendo da parte dos judeus. Aqui Paulo está pregando sobre a ressurreição de Cristo em Antioquia. Hechos. Atos 13 e 36. Porque, na verdade, tanto Davi, servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormecido, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Olha que texto quase que anexo, né, ao texto de João 7. Né? Uhum. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e perecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não vereis, nem se alguém vos contar. Então, eles desprezaram a visita do Senhor, né? E naquele dia em que todo joelho se dobrará, vai ser revelado, né, a glória do Senhor. Eles vão ver aquele a quem eles transpassaram, né? Sim. Aqueles que o rejeitaram, seja judeu ou seja gentio, todos os que o rejeitaram vão ter essa visão terrível, né? Como a gente está comentando na sua casa aquele profeta pequeno e menor que fala, né? Vocês estão clamando pelo dia do Senhor. Amós. Assim será esse dia, né? E um outro texto também de Isaías 52. Isaías 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E o versículo 15. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão naquele dia. Mas nós, irmãos, podemos apropriar desse versículo hoje, porque nos nossos corações existem reis, existem soberanos que querem ditar, não porque eles têm capacidade de si mesmos, eles querem ditar segundo o príncipe desse mundo, né? Que esse é o par, né? Não tem nenhum rei no nosso coração que reina sozinho, né? Ele é sempre influenciado por Satanás. Quando a gente opta por não seguir o Senhor, a gente não está escolhendo uma posição neutra, nossa, que é boa, que é aceitável diante de Deus, né? A gente cai da presença do Senhor e estamos à mercê do inimigo do Senhor. Então, esses reis no nosso coração que se levantam contra o Senhor, a vontade da nossa carne que se levanta contra o nosso Senhor, nós podemos clamar ao Senhor para que seja isso o veredito dele, né? Que ponha a mão na boca e se cale diante do Senhor, se renda diante do Senhor, deposite a coroa
aos pés do nosso Senhor e permita que Ele, o verdadeiro Rei, reine em nossas vidas. Voltando lá para João 7. Nós chegamos então no versículo 17. E aqui vai estar a chave, né, como a gente já comentou, a explicação do que está acontecendo e também o coração do Senhor para com eles, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, irmãos, a gente vê que essas pessoas, elas tinham uma impressão que eles tinham um certo conhecimento, eles sabiam algo, mas eles se contentaram com esse conhecimento mental, né? Eles não estavam interessados em fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus é preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, mas sempre o Senhor falou, desde o Antigo Testamento o Senhor falou: santifica esse dia para estar comigo, para eu me revelar. Essa montanha será santa, ninguém se aproxima dela. Por quê? Porque nela eu vou me revelar para Moisés. Então ele sempre deixa claro o desejo, né, de se relacionar através de tudo isso que ele coloca como regulamento. Então eles perderam de vista isso. Eles foram praticando disciplina, aparência, e foram se ensoberbecendo e se satisfazendo apenas com a prática. Porque eles foram adquirindo uma certa classe social, né, uma certa admiração das pessoas, um ar de santidade. Eso es lo que yo veo, me disculpas, cuando el ser humano tiene un mínimo de poder y el poder simboliza dinero y el dinero es evidentemente manejado por el enemigo, pierde completamente la noción de sí, o sea, se está completamente ciego. Y esa es como que la función del dinero. Por eso todos los políticos caen en el mismo patrón. Desde aquella época con los fariseos, cualquier persona que tenga un mínimo de poder pierde completamente la cordura. Y eso se ve actualmente con los políticos, con todos, en todos los países. El dinero bloquea la mente, así, o sea, como que pierde, esa alma queda totalmente perdida y es manejada por el enemigo. Assim mesmo. E a chave, então, que o Senhor oferece para eles, né? Vocês querem realmente conhecer essa doutrina? Vocês querem verificar se essa doutrina é de Deus? Ou se eu falo por mim mesmo? Ele dá a chave para eles. E ele relaciona, não em primeiro lugar, a ele próprio, né? Ele fala assim, que se alguém quiser fazer a vontade dele, ele dá de novo, ele direciona de novo para o Pai, né? Como você lembrou, né, naquela outra passagem, ele direciona a si mesmo. Ele fala: buscar e examinar as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, mas é de mim que elas testificam, né? E aqui ele direciona para o próprio Pai. Ele fala que se alguém quiser fazer a vontade dele. Então, qual é essa chave que o Senhor está colocando aqui diante de nós, né? A obediência. O Senhor não falou se alguém obedecer ao Pai conhecerá a respeito da doutrina. Ele falou: se alguém quiser fazer a vontade do Pai, ou fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Mas nós podemos afirmar, sem o mínimo de medo, que a chave é a obediência. Mesmo que ele está falando de querer e não de realmente obedecer. Porque para ele, quem está falando aqui é Cristo. É o Filho perfeito, perfeitamente obediente. Para ele, querer significa obedecer. Não é como nós, que muitas vezes queremos, e na hora que o Senhor dá a oportunidade, nós escolhemos obedecer à carne. E desobedecemos. Ele diz decidir fazer a vontade, é obedecer. Isso. Para Cristo, querer fazer a vontade do Pai, como nós vimos em toda a vida, né? No Getsemane, ele submete a vontade dele sempre à vontade do Pai, em obediência. Obediente até a morte e morte de cruz.
Então, a chave que ele dá para eles é obedecer, não é na base do intelecto que eles conheceriam a doutrina, não é na base do esforço humano, da capacitação, dos méritos do homem, mas é na base da entrega do homem, da rendição do homem ao seu Deus, ao seu Criador. Então, o caminho seria aberto para eles conhecerem a doutrina. E é interessante essa palavra que ele usa, né? Porque hoje há muito debate, há muito conflito entre os cristãos e entre dois povos, né? Os práticos e os teóricos, né? E se nós analisarmos por um breve momento esses dois polos, a gente rapidamente vê que os dois são falhos, né? O cristão que só busca a prática, né? Ele não vai ter nenhum parâmetro para ele saber se ele está fazendo a vontade de Deus, né? Ele vai fazer as coisas segundo os desejos do coração dele. Eu quero fazer isso para essa pessoa, isso para aquela pessoa. Ele é um ativista agitado, querendo salvar o mundo com as próprias mãos. Rapidamente ele vai começar a se agradar de suas próprias boas obras, distraído, com um certo senso de que ele é bom, buscando também a aceitação das pessoas. Esse é o triste retrato de uma pessoa que exclui a palavra de Deus e acha que ser cristão é fazer e nunca ouvir, né? Ignora aquela lição preciosa que o Senhor ensina em Betânia, né? Primeiro senta, ouve e então faz, né? Marta e Maria. O fazer é importantíssimo, mas aqui ela está na melhor porção. Porque o que você vai fazer se você não ouviu? Né? Qual vontade que você vai fazer? Qual obra que você vai fazer? Agora, e o cristão teórico? É tão triste quanto, porque ele fica. É isso que a gente já está vendo, é um acúmulo de informações que incham a cabeça, tornam a pessoa soberba. Ela acha que ela é melhor do que os outros da sociedade, ela acha que ela tem uma ótima opinião sobre sociedade, cultura, política, tem prazer em dar sua opinião sobre tudo, julgar, criticar, condenar. Mas ela não tem a vida transformada, ela mantém a mesma coisa, desde o nascimento até sempre aquela vida morta. Como a palavra até fala lá de Moabe, né? Moabe não foi trocado de vasilha em vasilha, ele ficou nas fezes do seu vinho. O vinho, para curar de sabor, ele tem que ser mexido, trocado de vasilha. Não foi o que aconteceu com Moabe, ele ficou lá, decantando nas fezes do vinho. Então o Senhor não nos chama para nenhuma coisa nem para outra. Ele nos chama para uma vida espiritual. Sermos cristãos espirituais, homens espirituais, mulheres espirituais. E isso é a junção perfeita e equilibrada das duas coisas, porque é uma palavra, letras, que recebem o soprar do Espírito Santo, que são unificadas em nosso coração, nos revelam o caráter dele, encontra um coração disposto a se render a esse conhecimento, a essa maravilha, a adorar aquele sobre quem essa palavra está falando. E então ele também pega a graça para viver para ele, para responder, para obedecer. Então essa doutrina que o Senhor está falando não é outra coisa senão esse conhecimento espiritual. Ele não está falando aqui de informações. Ele está falando justamente desse tipo de coisa que nós temos buscado pela misericórdia dele. Conhecimento que nos leve a Ele, que leve Ele a prevalecer, a vida dele prevalecer em nós, né? Nos leve cada vez mais a nos rendermos aos pés do Senhor. E que a chave, como você bem colocou, é uma só, é a obediência. Porque a obediência, ela ataca no homem algo que é muito, muito duro, muito difícil, que é a submissão. Tá? Então a chave é a submissão ao Senhor. Tengo una pregunta. Estos teóricos, creyentes como teóricos, algo así comentaste, serían estas personas que no quieren ir a la iglesia, que no van a la iglesia y no tienen vida en comunidad y solamente leen desde su casa, oran, ¿no? Não necessariamente.
Acho que se eu puder comentar no que o Regis estava falando, são pessoas que têm a revelação da palavra pelas suas próprias forças, ele é a letra morta, né? Eu estudo, eu sou esses judeus aqui. Lembra que no capítulo 5, se eu não me engano, aqui do Evangelho de João, Jesus questiona esses judeus e fala assim, vocês não... o termo ali, a palavra ali vocês se esmeram nas escrituras, né? Vocês não se esmeram nas escrituras e vocês não sabem que essas escrituras falam a meu respeito? O que Jesus está pontuando ali? É exatamente isso. Vocês são teóricos das falas, mas o coração de vocês não é um coração obediente à vontade de Deus. E por isso, o Espírito Santo não atua na vida de vocês. Vocês são teóricos, mas é uma teoria que, como a Regis falou, que leva à morte. Leva ao afastamento de Deus. Nós somos colocados de briga com situações onde a gente tem escolhas para fazer. E muitas vezes a gente conhece a palavra de Deus, mas a gente escolhe o caminho que vai nos favorecer, mesmo sabendo que aquilo é contrário à palavra de Deus. A gente escolhe ceder, são pessoas que escolhem ceder sempre à vontade, apesar de conhecer a palavra. Então, são pessoas conhecedoras, mas que não obedecem aquilo que conhecem. Aquele texto que não é fácil. Obedecer não é O fácil. texto que os irmãos vão lembrar de Apocalipse, né? Ali é um cenário de uma igreja, uma localidade, uma reunião com as portas fechadas. Então, deveria ser algo para ele, né? É uma reunião ali, um congregar dos santos. E a palavra fala que o Senhor está do lado de fora, batendo na porta, né? Então, quando aquela igreja, né, quando ela se ajuntava para reunir, aquele que deveria ser a causa do encontro deles estava lá de fora, batendo. E qual que é a impressão que eles têm de si mesmos? Que eles estão ricos e abastados. Aí o Senhor fala, pobre, servo e nu. E essa é a nossa tendência na carne, é nós acharmos que somos capazes, acharmos que, porque já estou tantos anos caminhando com o Senhor, então eu posso alguma coisa independente do Senhor. Um orgulho na carne que vai surgir. A pessoa pode começar a admirar a sua própria espiritualidade. Sim. Então é só o Senhor para nos manter aos pés dele, dependentes dele, e buscando graça e obediência, como os irmãos estão falando, para que tudo que ele tenha falado, esteja falando para nós, ele encontre a realidade em nossas vidas. No Antigo Testamento, os animais que eles poderiam comer eram os animais que tinham o casco fendido e ruminavam. E isso tem um símbolo espiritual muito bonito, porque assim deve ser a vida do cristão. Ele não pode ter só uma aparência externa. Eu vou ali, eu faço isso, faço aquilo, as pessoas veem algo, mas não tem nenhuma realidade interna, porque o ruminar fala disso, né? O que é ruminar? É quando você come o alimento, você não, né? O animal que faz isso. O alimento volta, então é muito trabalhado, é muito absorvido. É isso que ele quer que nós façamos com as palavras que ele nos dá. Você lembra de Isaías? Logo que encontrei as tuas palavras, as comi, foram doces. Jeremias. Então esse é o coração que o Senhor deseja que tenhamos com as palavras que ele nos entrega, né? Com tanto amor. E a gente, com essas palavras, elas se tornem realidade interna. E as duas coisas andem juntas. O Senhor olha para o nosso coração, encontre aquilo que Ele tem nos falado, uma reação, né? Mesmo que seja querer, né? Porque isso é o mínimo que o Senhor espera de nós, que desejemos querer, né? Ele fala aqui no texto, se alguém quiser fazer a vontade do Pai. É o começo, é a submissão. Aí começa, então, deve existir em nós o desejo por querer obedecer. Então, encontrando graça, obedecendo, aquilo vai se manifestar exteriormente. Então, aquilo é puro diante dos olhos dele. Aquilo é como deve ser, agradável ao Senhor. Assim deve ser a caminhada de nós. E Jesus é tão maravilhoso, porque se a gente ler aqui nos versos 19 até o 23, ele vai explicar exatamente o que a gente está falando aqui para esses homens. Né? Porque eles falam que vocês receberam a lei de Moisés, no entanto, vocês não a obedecem. Por quê? Porque vocês estão querendo me matar. E aí ele vai falar, vocês quebram a lei para circuncidar alguém no sábado. O que é isso? É o próprio homem fazendo
né? Aquilo que eles não deveriam fazer, mas porque eles decidiram. Agora eu, que curei um homem por completo, e aí Jesus está falando de uma forma mais plena, né? Vocês querem me matar por isso. E aí Jesus fala, façam julgamento de forma justa. Esse julgamento de forma justa, julgamento que está em submissão ao Senhor, não o julgamento do homem. Então Jesus exemplifica exatamente o que ele está falando para esses homens. E está falando para a gente, né? É aquilo que você falou, Gabi, né? Quando a gente às vezes distorce a palavra, tem um texto que eu li uma vez aqui, não lembro onde vai estar agora, né? Acho que está em João também, que muitas vezes eles distorcem a palavra para poder fazer a sua vontade. Eu vou achar aqui. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente distorce a palavra para que a gente tenha um sentido na nossa carne daquilo que a gente quer fazer. E a gente, nesse próprio relato desse capítulo 7, a gente tem esse contraste do que esses judeus, essas pessoas, se obedecessem, o que eles experimentariam de conhecimento espiritual. Porque, na verdade, esse capítulo é um símbolo do próprio Evangelho. Pensem bem, né? Como que está escrito em João, capítulo 1:15, né? O verso fez carne e tabernaculou entre nós. Então, se eles tivessem o desejo de obedecer, eles veriam que ali diante dele é um tabernáculo verdadeiro, que tabernaculou entre eles. O texto, no capítulo 7, começa dizendo que a festa dos judeus, depois fala que se chamava Festa dos Tabernáculos. Então, se tornou a festa dos judeus, né? Uma festa do Senhor, para eles comemorarem com o Senhor tudo que a gente já falou na última reunião, mas ela se tornou a festa dos judeus, porque perdeu o Senhor do foco. Agora, o tabernáculo estava ali diante dele, o verdadeiro, a realidade daquilo que eles perderam. Então, nesse capítulo, a gente tem um resumo. O povo que foi chamado, levantado pelo Senhor, o abandonou, virou as costas para ele veio para os seus, né? Tabernaculou entre os homens. Ali estavam naquela festa, sem propósito, perderam o sentido, e o tabernáculo... E aí não conseguiram ver. Anunciando diante deles, né? Então, que maravilha eles teriam desfrutado ali se eles tivessem o desejo de obedecer, né? E aí, o Regis, pegando, perdão, Gabi, o perigo que a gente tem que talvez levar em consideração, né? Dessa, como é que a gente pode falar, né? Dessa entrada das coisas do mundo na nossa vida, e a gente passa, o que aconteceu aqui que você está colocando, né? Eles estavam ali para enxergar o tabernáculo e não conseguiram. E por que não conseguiram? Porque contaminaram tudo aquilo que era a vontade de Deus na vida deles. E se a gente trouxer para a nossa vida, quando nós contaminamos a nossa vida com aquilo que é na vontade de Deus, muitas vezes perdemos a presença do Senhor na nossa vida. O Senhor está presente na nossa vida e a gente não enxerga. É um outro paralelo que eu faço, né, que a gente conversa muito, mesmo no meio de nós, né? Se a gente anuncia, por exemplo, que a gente vai fazer um determinado evento, mesmo que seja no momento de culto, mas tem um evento junto, a quantidade de pessoas que vai é muito maior do que se simplesmente for só para estudar a palavra de Deus ou uma reunião de oração. Se for o aniversário ou qualquer outra coisa, as pessoas vão, mesmo que seja um culto, uma reunião de santos na igreja. Sim, entra naquele ponto que eu falar da questão do se maravilhar. É um trabalho que o Senhor tem que ter misericórdia, a gente tem que pedir misericórdia do Senhor. Sim. Porque tem muitos irmãos que creem que o Senhor são dele, mas que estão com a alma. E a nossa carne pede isso, né? A nossa carne fica feliz. Eu vou para determinada celebração. E eu não estou alegre porque eu vou ouvir Jesus, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente está ouvindo a palavra, a gente está ouvindo Jesus falar através das coisas. Então eles veriam ali diante dele, uma das coisas que a festa comemorava era a saída do Egito, né? Para peregrinar, né? Então eles chegaram em Canaã, né? Então eles ficaram 40 anos ali, peregrinando em tendas, sendo sustentados, e estava ali diante deles o pão celestial, né? Você vê, é latente para nós, graças ao Senhor por isso, né? A carga de conhecimento espiritual que estava em jogo aqui, diante deles, né? Porque era o próprio Senhor, né? A realidade, tudo que aquilo prefigurava, né?
nós temos esse próprio símbolo, né, da peregrinação rumo a Canaã. Ali, diante deles, estava o destino final de todo homem que nele crê, né? Jesus. Então, aquela terra que manava leite e mel, aquela terra maravilhosa, ainda que tão maravilhosa que fosse, era só uma sombra do que aquele que estava diante deles, era. Se ela manava leite e mel, nele está, diante deles ali, eles encontrariam as fontes, o manancial de água viva, eterna. Se havia riqueza naquela terra, neles estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e sabedoria. Tudo ali diante deles, toda a realidade que o homem jamais poderia imaginar de tocar, sendo oferecido para eles. É muito grave, irmãos, essa perda que todos nós corremos o risco de ter, porque o Senhor está aqui hoje, né? Pelo seu Santo Espírito, fazendo o mesmo convite para nós. É o convite da obediência. Há um preço para acessarmos todas essas bênçãos, o deleite verdadeiro, a alegria verdadeira, né? A salvação de Israel diante deles ali, a nossa salvação todo dia ao nosso lado. E esse preço é a obediência. Esse preço é a cruz. É o que foi oferecido para o jovem rico e o que será oferecido para nós também. Que nós nos rendamos aos pés dele e queiramos pagar esse preço, porque do contrário é loucura. O texto, na sequência, é o que o Demetrio já comentou, que eu também gostaria de comentar, que é o de Moisés. Que também é um exemplo prático disso que aconteceu, né? Porque eles se atentaram para o externo, para a lei em si, e perderam de vista totalmente o propósito, né, da circuncisão. Era algo para simbolizar essa separação, essa santificação para Deus, né? E o Senhor fala aqui para eles, né, humildemente, ele dá uma explicação para eles, fala: olha, vocês faziam um símbolo, um sinal no corpo de um homem, uma parte, um símbolo pequeno, algo totalmente simbólico, né? A ciência até fala que trazia benefícios para a saúde, a circuncisão, mas eu curei de todo um homem, completamente, né? De dentro e de fora. Eu trouxe esse homem que era paralítico, totalmente incapaz de andar nos caminhos de Deus, eu curei ele para que agora ele possa andar nos caminhos de Deus. E aí estava lá 38 anos, naquela situação terrível, em pecado. O Senhor, sem poder descansar na vida dele, o Senhor fala: como o Pai está trabalhando, como eu não vou trabalhar também? E é justamente esse sentido, né? Aquela vida precisava ser tocada, precisava ter uma obra e uma salvação. Ele precisava ser curado da paralisia e voltar a andar nos caminhos de Deus, para que Deus pudesse ter comunhão, para que Deus pudesse ter descanso na vida dele. E esse é o grande ponto, né? Esse é o grande ponto de toda a interação de Deus com o homem, e não simplesmente uma circuncisão. E é aí que eles quiseram se atentar. E o último versículo, irmãos, que eu gostaria de comentar rapidamente é esse texto maravilhoso que os soldados são enviados, né, para prendê-lo, mas o Deus fala que ninguém colocou as mãos nele, porque não era chegada a hora dele. Tem um outro Deus também que diz que o Senhor lhes escapou das mãos. E eu já ouvi alguém comentando que nós deveríamos... comentou para um casal específico, não foi eu e Raquel, mas comentou que por causa da guerra deveria sair da Alemanha porque até o Senhor escapou quando foi perigoso para eles. Falando desse texto, ela não testificou no meu coração de forma nenhuma. Eu fui olhar no original o significado dessa palavra escapar, e ele fala como que é uma areia escapando entre os dedos, né? E quando você tem essa situação, você fala: a areia está escapando entre os dedos, mas é que você não é capaz de você não é capaz de reter. Então é isso que é a verdade sobre o Senhor, né? Porque ele fala em João 14 que ninguém vai tomar a vida dele.
ele voluntariamente a dar. Em tantos textos que a gente vê o Senhor... E o próprio texto aqui, o próprio texto começa dizendo que os judeus buscavam o quê? Matá-lo. E ninguém lança a mão nele. E aí você fala, quem busca matar não pega, por que não pega? Eles mesmos ficam Porque não era a hora. todo mundo foi para matar e ele está aqui falando livremente. Não é? Você vê como é que tem a contradição. Ele está falando, vocês não querem pegar, pega agora. Por que não pega agora? Porque não... Os homens na sua pequenez, né, tentam fazer uma artimanha, uma estratégia contra o Senhor dos Exércitos. E o Senhor zomba deles, né? Porque aqueles soldados que eles mandam voltam crendo dele. Na minha imaginação, né? Porque eu tinha falado isso lá no nosso estudo, né? Nesse momento ali, porque Jesus fala o que o Regis falou, né? A minha vida eu mesmo a dou. Então, naquele momento ali, ele é o leão. Ali ele é o leão. Os homens estão vendo o leão. Quem é que em sã consciência vai brincar com o leão? É o leão da tribo de Judá que está ali. Lá na frente, no Evangelho de João, quando ele vai se entregar na cruz, ele é o cordeiro. Ali ele aceita toda a humilhação. Ali ele é o cordeiro. Mas quando ele é o leão, ninguém põe a mão. Ele não põe a mão de medo, de temor, de receio. Ninguém quer botar a mão, é a autoridade do Senhor. É assim que a gente precisa ver. Não é porque... Não, é Deus que está ali, é o leão da tribo de Judá. É um texto parecido com aquele que a gente leu lá, que você trouxe uma vez para a gente de João, né? Também 17, capítulo 17 de João, que os soldados chegam lá e perguntam quem é ele? Quem ele fala, eu sou, todos caem. Né? Por quê? Porque ele rugiu. Ali ele rugiu. E quando o leão ruge, né, a gente cai. Então, para concluir, a lição maior que eu vi nesse trecho é esse convite do Senhor a obedecermos para termos isso que nós tanto pedimos, tanto desejamos, né? Conhecer a Ele. Ele apresenta para nós. Até tem um outro texto de João 14 que deixa bem claro essa relação. Ele fala no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí depois do versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então nós vemos o Senhor aqui relacionando a obediência com o amor, com a revelação dele, a habitação, né? Eu fiquei pensando um pouco, né? Esse versículo final fala, nós faremos nele morada, né? O lar fala de tanta coisa, né? De intimidade, de organização, né? Ele vai organizar o nosso ser conforme ele apraz. Salvação é isso para nós, né? E colocar as coisas nos devidos lugares, né? Querer habitar dentro de nós, uma comunhão íntima que ele está interessado, e esse é o caminho. Guardar as palavras aí, obedecer, render a nosso serviço ao nosso maravilhoso Senhor. Amém. Também que ele falou nos pontos, justifica essa parte que ele fala, né? Vocês não conhecem a lei, vocês não obedecem a lei, e ele brinca, no meu entendimento, como ele fala, né? Se vocês fizerem a vontade de Deus, vocês vão me conhecer. Então, falando, vocês não obedecem a lei. Se vocês obedecessem, vocês me conheceriam, porque estariam fazendo a vontade de Deus. Sim. E aí eu queria ler só um pedacinho de Hebreus 2, no início, porque ali Jesus ainda não tinha, né, morrido, ressuscitado, mas para a gente o mistério foi revelado, né? Para a gente o mistério foi revelado. Em Hebreus diz, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, né? Se quem ainda não tinha a revelação do mistério recebeu a devida punição, e ele fala, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não escaparemos, né? A resposta de Adão. A gente leva com seriedade, porque a gente fala, né? A gente lendo os textos, a gente fala tanto dos judeus, mas se a gente encarar para a nossa vida hoje, e voltando ao texto de Hebreus, o Senhor nos chama a ter, prestemos maior atenção ao que temos visto e ouvido, porque para a gente é revelado mais e será cobrado mais. Essa parte final do texto, que também Gabriel lembrou, ele diz assim, ó, verso 19: não vos deu Moisés a lei. Ele faz uma observação fortíssima, né? Ele diz: nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Então eles dizem: você tem demônio, ninguém está procurando te matar, né? Aí ele vai seguir explicando assim: fiz uma só obra, foi exatamente a cura que foi narrada, né? No sábado, e todos vós vos maravilhais. Eu continuo explicando. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, você vê que não foi Moisés, mas é através dos pais, e no sábado circuncidais o homem. Então, eles guardavam o sábado, mas no sábado eles circuncidavam o homem. Porque a circuncisão tinha aquele peso do sinal da aliança entre eles, né? Então, mesmo no sábado, eles iriam circuncidar um homem. Esse é o argumento do Senhor. Agora, aqui que é interessante, tá? Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, né, que ordena então a circuncisão, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. De todo é muito lindo, né? Que a circuncisão é um ser externo. E Paulo vai explicar em Romanos, né, que a verdadeira circuncisão é a do coração. Só que tem mais um detalhe aqui, muito bonito. Aí ele vai dizer, concluindo: não julguei segundo a aparência, mas pela reta justiça. Eles estavam colocando, começando do início. Por que o Senhor disse: nenhum de vós observa a lei? Quando o Senhor foi perguntado o que resumiria toda a essência da lei, o que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como ti mesmo. Aí o Senhor fala: esse é o cumprimento da lei, né? Então, se o Senhor curou esse homem no sábado, ele está cumprindo plenamente a lei. Porque ele é aquele que ama a Deus de todo o seu coração e que ama o próximo como a si mesmo, né? Então, é muito claro o que ele quis dizer aí, a comparação. Eu obedeço a lei, por isso eu curei um homem no sábado, né? Vocês não obedecem à lei, vocês, se precisam, circuncidam, né? Mas a restauração integral do homem, que eu pratiquei no sábado, eu sou condenado por vocês por isso. Aí, lembrando uma outra expressão do Senhor que corrobora isso, ele diz assim: o homem não foi feito por causa do sábado. Eles colocavam o sábado aqui e o homem aqui, né? Mas o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, o Senhor Jesus compreendia o espírito da lei. Eles só compreendiam a lei. Ele diz: nenhum de vós a observa, nenhum de vós a obedece, porque vocês não compreendem o preceito da lei, a essência da lei, o princípio da lei. É por causa disso que eu curei um homem no sábado, né? Então, assim, muito claro, muito bonito o que o Senhor está dizendo aí. Agora, ainda uma coisinha mais, irmãos, que eu acho assim, simplesmente impressionante nesse Evangelho, ela ocorre aqui e ocorre em vários outros lugares do Evangelho. Então, no finalzinho do texto, o Regis se propôs a abordar, e acho até que ele vai seguir numa outra reunião, né? Olha o 33 e 34, que foi lido também. O que diz aí, por favor? Disse-lhes, pois, Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Então, vou, está aí no futuro, essa expressão, né? A gente está entendendo com clareza o que é, ele está falando da cruz e da glória que ele teria após a cruz junto com o Pai, muito claro. Agora aqui ele acrescenta algo assim, digamos, enigmático para eles, que é o 34. Vós me buscareis e não me achareis. Agora o texto aqui está no presente, na língua original. Tem traduções que colocam inadequadamente. O texto é onde eu estou, não é onde eu estarei, não. É onde eu estou, é presente. Ele diz: vós não podeis ir, né?
ele repete isso em outros lugares nesse evangelho. Onde eu estou, vocês, esse lugar onde eu estou, vocês não conhecem. Então essa pergunta enigmática de João, esse lugar enigmático, onde eu estou, veja que eles indagaram esse enigma, né? Foi lembrado também no 35. Olharam uns para os outros e perguntaram assim, onde esse vai, que nós não podemos achar? Ele vai para a dispersão entre os gregos, vai ensinar os gregos, né? Então, o que significa isso? Eles perguntam no 36. O que palavra é essa? Buscar-me-eis e não me achareis. E repetiram, olha, no presente. E onde eu estou, vós não podeis ir. Então, aí, a pergunta fica para nós, né? Que lugar é esse? Onde ele está? Porque eles também ficaram com esse enigma. O que ele quer dizer com onde eu estou? Como que dizer? Ele está aqui diante de nós, não é? Então, o Evangelho de João responde 2 vezes essa expressão, mas de maneira maravilhosa. Vamos olhar João 1,18, para ver que lugar que ele está. Veja que é a abertura do Evangelho, né? Por isso é tão lindo. João 1,18 ele diz assim, Deus nunca foi visto por ninguém, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou Filho unigênito, que está, de novo presente, não é estará depois da ressurreição, né? E nem esteve, mas ele está onde? No seio do Pai. É quem o revelou. Essa palavra original para revelou é a palavra para exegeses. O que é um exegeta? É aquele que interpreta, não é? Uma palavra, um texto, um assunto, um exegeta. Jesus está dizendo, eu sou o exegeta do Pai. Toda a exegese de Deus, vocês vão encontrar em mim, né? Então, uma expressão maravilhosa também. E esse exegeta, esse que faz a exegese de Deus, onde que ele está? Não é onde ele esteve, não é onde ele estará. É onde ele está, nesse momento aqui da encarnação, junto com essas pessoas, curando, ensinando. Onde que ele estava? Ele estava, ao mesmo tempo que na Terra, no seio do Pai. Então, essa é a posição dele. Ele nunca perdeu essa posição. Ele podia dizer, eu estou no seio do meu Pai. Agora, a coisa ainda, fechando aqui, magnífica nesse Evangelho, para mim, quando vi, né, com a ajuda do Senhor, essa chave, abriu o Evangelho. João usa várias vezes, aí precisa de uma concordância, de uma chave linguística. Os irmãos que gostam de estudar a palavra, né? Essa é uma ferramenta maravilhosa. Chama chave linguística do Novo Testamento grego. Não precisa saber grego para usar. Usa em português mesmo, é um Novo Testamento. Só comprar que você vai ver, ela é intuitiva. Chave linguística do Novo Testamento grego. Então, a gente vai ver que João usa várias vezes palavras que só ocorrem 2 vezes no Evangelho. Só 2 vezes. E todas as vezes que o Espírito Santo coloca em determinado livro, uma carta, uma epístola, um livro, como é o caso de João, uma palavra 2 vezes, ele está com uma intenção. E nós juntemos aqui a metade de cá com a metade de cá para formar um quadro. Então, aí você poderia citar vários exemplos em João para os irmãos, são muito lindos. Mas vamos pegar esse aí, porque esse aí é um exemplo. A palavra seio. Seio, está em João 18. Só aparece 2 vezes. Agora, então, que quadro ela vai nos mostrar? Então, olha, João 1,18, vamos lembrar de novo. Está falando de Jesus, que ele é o Filho unigênito, ele é o Deus unigênito, e ele está no seio do Pai. Onde ele aparece de novo? João 13:23, vamos olhar lá? Olha que coisa mais bonita isso. 13:23 de João. Então, a única outra menção, diz assim, João 13:23. Ora, um dos seus discípulos, é João, a gente sabe, né? Aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio. Algumas versões em português traduzem peito, né? No original grego, a mesma palavra, seio de Jesus. Então, olha agora a cena. Quem está no seio de Jesus? João, um discípulo, pecador, representando a todos nós. Então, agora põe os 2 versículos juntos, para a gente ver qual que é o tema de João nesse Evangelho. O tema de João nesse Evangelho é que o Filho está no seio do Pai, por isso quem me vê a mim vê o Pai. Se vocês conhecessem o Pai, vocês conheceriam a mim, não é? Então o Filho está no seio do Pai, mas tem algo nesse Evangelho que mostra a graça, né, sobreexcelente de Deus. João, um pecador como nós, está no seio do Filho.
Então, qual é o assunto de João? O assunto de João é: nós somos chamados para a comunhão do Pai no Filho. Assim como o Filho está no seio do Pai, nós, pela graça do Filho, seríamos colocados no seio do Filho, que está no seio do Pai. Então, João está reclinado no seio do Filho. Essa é a nossa posição. Jesus nunca perdeu essa posição, e aqueles que estão no Filho nunca perderão essa posição. Por isso que ele falou em João 10, né? Aqueles que o Pai me deu, que vêm a mim, este maneira nenhuma eu lançarei fora. Ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Porque assim como a posição dele no Pai é eterna, a posição dos que creem nele, no Filho, junto ao Pai, também é eterna. Ninguém os arrebatará. Né? Então, sei, só 2 vezes. Essa palavra, como ele aprendeu essas letras sem ter estudado, só ocorre 2 vezes. A outra vez que ocorre, o verso diz assim: e serão todos ensinados por Deus. A mesma palavra ali no original grego. Então, como que Jesus aprendeu aquelas letras sem ter frequentado escola rabínica? Serão todos ensinados por Deus. Uma profecia de Isaías, ele está dizendo que se aplicava a ele. Ele não aprendeu em escola de rabinos, ele foi ensinado por Deus. Né? Então, João ocorre muitas vezes uma palavra, 2 vezes apenas, e sempre nós juntamos e montamos um quadro limpo. Casa de meu pai. Casa de meu pai está no capítulo 2, irmãos já viram, né? O Senhor entrando e expulsando os vendilhões, não é? Não façais da casa de meu pai casa de negócio. No 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Só ocorre 2 vezes, no 2 e no 14. Olha que quadro mais maravilhoso. No 2, ele diz que ele é a casa do pai, não é? Lembra? Destruí este santuário, em 3 dias o reedificarei. Ele se referiu ao santuário do seu corpo. O que ele está dizendo? Eu sou a casa do pai. Não é? Ele é a casa, ele é o tabernáculo, não é? O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, no 2, ele diz que ele é a casa do Pai, porque ele se aplica a questão o assunto da casa do Pai, o templo, naquele caso, o templo de Herodes, né? Reconstruído, como sendo uma expressão literal, natural, dele mesmo. Ele é o tabernáculo, a casa verdadeira. É João 2. E João 14? João 14, irmãos, ele é cantado, os irmãos sabem. Eu cresci no Evangelho, meus pais eram cristãos, né? E nós ouvimos isso desde a escola dominical. Casa do Pai, sempre numa abordagem futura. Não que isso esteja errado. Nós aguardamos a plenitude e a beleza disso, sim. Mas o fato, João, é que o Senhor Jesus é a casa do Pai, agora e aqui. Então ele vai dizer o que em João 14? Depois que Pedro foi dito a Pedro que ele ia negá-lo, uma hora de trevas que foi apresentada para Pedro, né? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, mas não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Lugar onde? A eternidade futura, quando ele voltar lá diante de Deus, isso também, não é? Mas ele já preparou lugar para nós agora, nele, numa vida de união com ele, porque ele é a casa do Pai. Então eu vos preparei moradas, né? Está aí outra palavra que só aparece 2 vezes, é em João 14, morada só aparece 2 vezes. Na casa de meu pai há muitas moradas, moradas no Filho, ele é a casa do Pai. Então nós moramos no Filho. E o outro é João 14, 23, que o Harry citou. Se alguém me ama, guardará minhas palavras, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Então, a primeira menção, nós morando nele. A segunda menção, ele e o Pai morando em nós. Então, os quadros são simplesmente maravilhosos. Agora, é acaso? Isso foi acaso? O Espírito Santo colocou isso aí para nós vermos. Nós encontrarmos e montarmos os quadros. Né? Então, irmãos, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais boquiabertos nós ficamos com o que o Espírito Santo fez quando escreveu a Bíblia. Né? Então, graças ao Senhor por isso. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. O Senhor falou através de muitos, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado pela exortação, obrigado pelo encorajamento, obrigado por se revelar, por abrir a tua palavra para nós, por nos falar pelo teu Santo Espírito, Senhor. Ah, Senhor, queremos te obedecer, Senhor. Desejamos te agradar, Senhor. Correr após ti, Senhor. Queremos estar contados entre aqueles que Apocalipse diz, Senhor, os seguidores do Cordeiro que foram por onde ele foi, andaram por onde ele andou, seguiram ele. Assim queremos que seja nossa vida, Senhor, andando nas tuas pisadas, Senhor, habitando em ti, desfrutando da tua habitação em nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado por cada vida aqui, Senhor, preciosa, Senhor, nas tuas olhos. Amém. Obrigado por essa noite de comunhão, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs, pelo pão vivo que desce do céu e que tem sido dado a cada um de nós. Imerecedores. Louvamos tua graça, bendizemos, que o Senhor realmente tem nos alimentado de ti mesmo. Pedimos que o Senhor prossiga revelando, trazendo luz clara, luz íntima, luz profunda, a nós como tua igreja, a esse grupo de comunhão aqui que se reúne nesse lugar, como disse nosso irmão, atraindo outros com corações iludidos, desviados, enganados, voltados para outros alvos e metas e buscas. Senhor, pelo teu amor, pela tua revelação, pela tua intervenção, atraia mais corações de irmãos e irmãs para ti mesmo e uns para os outros. Obrigado por essa noite, aos teus pés. Louvado seja o teu nome. Mantenha aquilo que o Senhor quis falar ao nosso coração fixo em nós, sementes que realmente frutifiquem, se arraiguem, produzam fruto para a tua glória. Obrigado pela vida do Regis, pelo que o Senhor tem feito, falado a ele. O Senhor o continue nutrindo como vaso, instrumento teu. Louvamos o teu nome, assim, teu precioso nome. Amém. Não, infelizmente, mas está gravado, e está gravado inclusive o que eu falei. Então, deixa eu parar aqui.